Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, minha saudação ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação muito especial à nossa assistência. Colegas, o primeiro processo que vamos julgar da pauta será o recurso número 060-0360/6. Se trata de um recurso interposto por Erni Lopes contra a decisão do juiz da 93ª Zona Eleitoral, Venâncio Aires, que julgou procedente uma impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. A relatoria é do eminente desembargador Armínio da Rosa. Eu passo a palavra ao ilustre procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saudamos todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. No presente caso, trata-se de registro de candidatura que foi indeferido em virtude da questão de não estar presente a condição de elegibilidade da pessoa ser alfabetizada, né? Houve entendimento de que a pessoa realmente não estava alfabetizada, conhecia as letras, mas não compreende o que escreve, escreveu palavras com as letras trocadas assim como se fossem as sílabas trocadas nas palavras. E aqui nós temos o teste de alfabetização que foi feito, que está no evento 726-4333. E o objetivo era exatamente aferir, né, a capacidade. Ele demorou 16 minutos para fazer o teste. Aqui foi referido ao final, assim, o teste de escrita foi bastante moroso, ilegível e incompreensível. Foi dito o seguinte também pela examinadora, servidora da Justiça Eleitoral. No teste de leitura do próprio texto escrito pelo candidato, o mesmo apresentou dificuldades para a leitura referentes ao que ele mesmo escreveu, não oferindo uma boa compreensão do texto. E está ali o teste. Realmente é muito difícil entender ali o que tá escrito, tem palavras completamente trocadas, enfim, né? Foi o entendimento do Ministério Público do primeiro grau, do juiz que julgou, do julgador do primeiro grau, que sentenciou, e foi o nosso entendimento aqui no segundo grau. Né? Uma questão muito de valoração e tal, dessa prova e do entendimento do que seria esse conceito. Né? Nós sabemos que não se exige uma capacidade de leitura, né, excepcional, não é isso, assim, mas entendemos que aqui mesmo as palavras estão trocadas, assim, realmente não entendemos, não acreditamos que ele consiga ler e escrever, essa que é a grande verdade. Então, em virtude disso, nós optamos pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Está sem som, desembargador Armínio. Sem som. Vamos lá. Então tá. Senhor presidente, eminentes colegas, doutor Fábio Venzon, nosso ilustre procurador eleitoral, doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os funcionários da casa e aqueles que nos assistem, né? Inclusive, eu faço referência aos nossos assistentes mais fiéis com quem contamos. Então, passando ao voto, senhor presidente, há aqui uma preliminar de cerceamento de defesa. Na verdade, em termos técnicos, não é bem preliminar. Depois é uma questão que esses votos eu vou ajeitar aí, não é? Preliminar seria mais quanto a juízo de admissibilidade, quanto a questões que surgem posteriores, né? É aquela diferença de preliminar de primeiro grau e preliminar recursal. Na verdade, é tema de mérito aqui,
essa alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, não é? No caso, não se vê esse cerceamento, né? Foi seguida a norma legal, inclusive quanto ao teste de alfabetização, que foi requerido pelo Ministério Público Eleitoral. Ele se submeteu a esse teste, que foi referido pelo doutor Venzon. Houve até conversão em diligência exatamente para realizar esse teste. E, como disse o parecer ministerial, no caso, se houvesse alguma coisa que manejasse, então, os embargos de declaração para algum vício decisório, não é? E, igualmente, eu estou acolhendo o parecer, aqui transcrevendo, como sempre bem fundamentado, quanto à ausência de intimação para apresentação de alegações finais. De sorte que afasto esta alegação de nulidade processual. E, passando ao mérito, o tema é muito bonito e já foi, em grande parte, aflorado pelo Dr. Venzon. A questão de definir o que é, em primeiro lugar, analfabetismo, nas suas exatas compreensões. Uma versão mais exigente, então, assim, analfabeto, para não ser analfabeto, tem que ter, inclusive, capacidade de interpretação de texto, ou uma versão mais simples, não é? Que aqui me refiro aqui a Adriano Soares da Costa, na sua obra sobre instituições de direito eleitoral. As graduações do analfabetismo, diz esse autor, devem ser analisadas perante a importância do cargo em disputa. Já este é o segundo dado, né? Primeiro, o que é mesmo analfabetismo? Não é? E, em segundo lugar, a dimensão, o relevo do grau de instrução em face do cargo em disputa. É claro que para presidente da República supõe-se uma exigência maior, né? Vou ficar por aqui. É claro que para governador de estado, enfim, para vereador de pequena comunidade, a exigência é menor. Eu não sei se o desembargador Vilarinho participou de um julgamento no órgão especial em que se discutiu se cargos comissionados pela sua natureza, direção, chefia, assessoramento, poderiam ser ocupados por analfabetos. Não sei se o desembargador Vilarinho participou. Mas foi um debate... Parece que sim, sim, sim. Isso. Foi um debate muito interessante sobre isso. E a maioria, da qual acho que nós integramos, né? Até pela lógica da coisa, se é cargo de direção, chefia, assessoramento, tem que ser alfabetizado. Né? Mas houve votos muito bonitos em contrário. Bom, aqui digo eu, no caso, a declaração de próprio punho apresentada pelo recorrente demonstra um mínimo de escrita, o que não seria alcançado por pessoa analfabeta propriamente dita. É a questão do analfabeto e o semi-analfabeto, né? Que talvez seja a hipótese mais correntia. Digo eu, acaso. O teste realizado a pedido do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, revela que o recorrente possui dificuldade para escrita e para leitura, fato que o torna, quando muito, semi-analfabeto e não analfabeto. Ademais, consultando-se o cadastro eleitoral, o sistema ELO, verifica-se que no campo instrução consta a locução ensino fundamental incompleto. E aqui nós poderíamos estabelecer um debate sobre a eficácia, né, do nosso ensino. Né? Eu sou do tempo, acho que a maioria aqui, que nós tínhamos aulas de caligrafia, tinha aqueles cadernos com as... Olha, pelo que eu vi, só os mais antigos. E se ficava no recreio de castigo, fiquei mais de uma vez, para melhorar a caligrafia, né? E se escrevia... Linhas especiais, né, desembargador? Isso, exatamente. Olha, eu vi que só os antigos... Os demais não se acusaram. Se desenhava a vogal na linha inteira. É verdade. Isso, e tinha entre linhas, né, para ficar os dois tamanhos, isso, eram os cadernos fiscais. Isso, não é? Mas foram coisas que foram se abandonando, não é? O latim nas escolas, né? Nós ainda pegamos, né? Mas, bom, rememorando, né? Bom, digo eu, então, ele, no sistema ELO, no campo instrução, conta
consta a locução ensino fundamental incompleto. Ou seja, desde o seu alistamento junto à zona eleitoral ocorrido em 18 de setembro de 86, o eleitor já é considerado alfabetizado, inclusive no que tange a obrigatoriedade do voto. Ela é considerada alfabetizada para ter que votar. Não vendo razões, então, para agora, quando pretende exercer a sua capacidade eleitoral passiva, desconsiderar aquela informação. E me remeto aqui à jurisprudência, especialmente uma da querida desembargadora federal Maria Lúcia Luiz Leiria, que eu não sei se continua nativa, desembargador Thompson, ou já se aposentou. Se aposentou. Isso. Ao meu tempo de presidente do tribunal, ela era presidente do TRF, uma grande figura. E digo, então, inexistindo nos autos outras notícias de ineligibilidade, restando preenchidas as condições de elegibilidade, conforme se extrai da informação juntada pelo cartório eleitoral, voto pelo provimento do recurso para deferir o registro do recorrente Erni Lopes. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Observo na rede aqui que todos os votos estão na mesma linha do voto do eminente relator. Ainda assim, consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao seu voto já manifestado. Só uma contribuição, presidente. Pois não. A jurisprudência do TSE, eu fui olhar o voto ontem para ver se tinha aparecido isso, mas carteira de motorista é prova de alfabetização. Seria também um documento que pode se valer, justamente, inclusive, para acelerar esse processo. Está lá na jurisprudência do TSE, a carteira de motorista como prova de alfabetização. Só para contribuir. Então, desembargador Thompson. Tem uma breve contribuição, senhor presidente. Eu desde já antecipo que acompanho integralmente o voto do eminente relator e Sua Excelência demonstrou a sensibilidade do grande juiz que é. Mas apenas para recordar, esse dispositivo é uma inovação da Constituição de 88 e ela foi introduzida por ninguém nada menos do que Afonso Arinos de Melo Franco. No seu último mandato de senador, que era um homem de vastíssima ilustração, há pouco tempo até eu reli a obra que ele escreveu sobre seu pai, o grande diplomata e político, Afrânio de Melo Franco. É a obra Um Estadista da República. Mas apenas esse retrato, eu tenho certeza que o nosso eminente relator captou na essência justamente a proposta do eminente senador Afonso Arinos. Foi exatamente isso. Quer dizer, transformou-se aquele voto que não existia em voto facultativo, né? E, naturalmente, como Sua Excelência mesmo disse, analisando-se o grau das exigências do cargo para o qual concorre, né? Aqui trata-se de um município pequeno, e aqui eu quero render minhas homenagens ao Procurador-Geral Eleitoral. Sua Excelência sustentou bravamente e com muita procedência o seu parecer, mas me parece que, no caso concreto, a Justiça está com o voto do relator, a quem eu aqui renovo as minhas sinceras homenagens e a admiração que vem de longa data. Feito esse registro, senhor presidente, com o relator. E também a minha, senhor presidente, em relação ao desembargador Thomson Flores, que deveria estar em lugares mais altos aqui para o bem dessa nação. Mas já que se falou em Afonso Arinos, desembargador Thomson, há uma obra maravilhosa dele, chama-se A Alma do Tempo. Eu tenho. São as recordações de infância dele, aí adiante, e me dá uma inveja de como escrevia bem. Mas que riqueza! E se me permite um pouquinho, que saudade daquele Senado. E a família Melo Franco, eu parei na parte em que ele descreve a casa deles em Copacabana, um daqueles casarões, inclusive com cocheiras. Que tempos, né? Que informação. Que saudades. Realmente, para a corte, é uma honra contar com colegas, com a erudição do desembargador Arminio, do desembargador Thompson, como demais nossos colegas que compõem a corte. Né? Mas realmente é uma honra para o Tribunal Regional Eleitoral. Bem, colegas, então, proclamando o resultado, 060-0360, por unanimidade, afastada a matéria preliminar, deram provimento ao recurso, a fim de deferir o registro da candidatura. A publicação do acórdão será na sessão seguinte. Nós temos agora, colegas, um pedido de destaque do Ministério Público, do doutor
Venzon. Se trata do recurso 060-0343, de relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, e o recurso foi interposto por Juliane Garletti contra a sentença do juiz da 60ª, 40ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao vereador pelo PT de Ametista do Sul, por ausência de filiação partidária. Eu passo, então, a palavra ao ilustre, o eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Esse processo é interessante, realmente, assim, que seja destacado, porque vamos ter outros casos e, eventualmente, assim, pelo menos eu acabava sendo induzido em erro nesse tipo de processo, quando eu vi o documento juntado, porque eu acabava achando que aquilo era um documento unilateral, daqueles que o TSE, de acordo com a súmula 20, se eu não me engano, entende que não são cabíveis, não podem provar filiação, né? Nós temos nos manifestando em todos os casos, mera ficha de filiação, atas de reuniões, não são suficientes, com certeza. Mas, nesse caso, existe um documento chamado Relação de eleitores filiados a partido político, filia interna, inclusive, o nome dele é filia interna. Eu sempre imaginei que esse documento fosse um documento que era extraído do computador lá, digamos assim, do partido, que não tinha nenhuma relação com a justiça eleitoral, que era como se fosse um controle deles. Sempre imaginei que fosse isso. Eles botavam o que bem entendiam ali e não tinha nenhum controle sobre esse filia interna, né? Mas eu acabei, então, procurei assim, me informar um pouco melhor a respeito e verifiquei que não é bem isso. No caso, por exemplo, a requerente trouxe essa relação de eleitores filiados a partido político filia interno, em que ela consta filiada desde 22 de maio de 2017. E ela emitiu essa relação agora recentemente, ou seja, inclusive em abril ela estava filiada, porque ela consta como filiada desde 2017, foi emitida agora em setembro, então durante todo esse período ela estava filiada, inclusive em abril. Aí uma peculiaridade que eu também não sabia é a emissão da lista oficial que acontece em abril, ela é feita com base nos dados colocados nessa relação, nesse filia interna. O filia interno está conectado com o TRE, com a Justiça Eleitoral. E os partidos vão alimentando esse filia interno com os dados de filiação dos seus eleitores, dos seus filiados, né? E quando chega na determinada data, que é a data em que essas listas têm que ser emitidas, automaticamente as listas são emitidas. Então, se fosse verdade o que estava naquele documento, significa que em abril ela deveria constar da lista. E ela não constou da lista. Mas aí tem um detalhe. Esse documento que ela traz diz qual é a data da filiação. Só que é verdade que os partidos podem colocar a data que eles bem entenderem ali. Então não teria validade nenhuma, porque poderia haver uma fraude, hein? A pessoa colocou que ela era filiada em 2017 e ela não era. Acontece que o sistema também permite ver a data em que foi incluída a data de filiação, o momento em que foi incluída a data de filiação. Isso se encontra no histórico de movimentação. Então, no histórico de movimentação, esse aí não pode ser alterado pelo partido, e eu acredito que é uma parte do sistema que os partidos não conhecem ou não podem acessar. Eu não sei realmente, até coloquei no meu parecer, eu não sei se eles podem ou não podem acessar, se a justiça... Aí vocês sabem melhor do que, poderão saber melhor do que eu, enfim, essa informação, se o partido pode acessar. E até eu falei que uma sugestão de melhoramento do sistema seria o seguinte: essa listagem, essa relação que mostra a data de filiação, deveria vir junto ali, já aparecendo na emissão dessa relação, a data de inclusão da informação. Porque aí não precisaria eu ter solicitado uma diligência aqui, que era exatamente entrar no histórico de movimentação e ver a data que foi incluída. Não precisaria, porque já estaria ali. Olha, ela está filiada desde 2017 e a data da inclusão dessa filiação foi em 2017. Então, e desde então não se desfiliou, emitiu uma listagem atual, em abril ela tinha que constar na lista. Se não constou na lista, houve um erro de sistema. E, no tocante ao filia interno, houve uma migração em janeiro. E, segundo as informações que nós tivemos, essa migração acabou ensejando alguns erros de sistema. Então, em algumas situações, isso que aconteceu aqui é possível. É possível realmente a pessoa estar filiada e, naquele momento, quando foi emitida a relação oficial, ela não aparecer. Eu então, solicitei essa diligência foi deferida pelo desembargador Armínio,
foi juntado a movimentação, esse histórico de movimentação, e efetivamente constou do histórico de movimentação que foi incluída a informação em 2017. Ou seja, efetivamente ela foi incluída como filiada do Partido dos Trabalhadores em 2017, não consta a desfiliação dela, ela deveria ter constado da lista oficial. Por isso, no mérito, e fazendo essas considerações, destacando esse caso, porque ele é interessante, que talvez tenhamos outros casos, né? Claro que algumas peculiaridades em outros casos podem surgir, que aí eu até talvez não desconheço, né, algumas peculiaridades, mas não é o caso aqui, né? Mas o importante é entender a importância desse documento, desde que certificada a data da inclusão e o valor probante, o valor probatório deste documento, né? Por isso era o objetivo desse destaque. Então, com essas considerações, no mérito, nós entendemos que restou comprovada a condição de elegibilidade da filiação dentro do prazo legal, pois a requerente está afiliada ao Partido dos Trabalhadores, partido através do qual ela pretende ser candidata, se candidatou, já desde 2017. Esse é o parecer. Muito bem. Com a palavra o desembargador Armínio, relator. Senhor presidente, renovo todas as saudações e, efetivamente, foi muito oportuno o destaque do doutor Vezol, pelo relevo que o tema tem. E, aliás, o seguinte da minha relatoria é muito parecido com este caso aqui. Então, seguramente, devem bater aqui na corte outros casos similares. Então, e aqui eu agradeço muito a contribuição da assessoria e o estudo que ela fez e que tem efetivamente condições de conhecimento técnico de como funciona isso. E eu vou, já que temos algum tempo, até para melhor clareza, ler essa parte do voto, que não é grande. Digo o seguinte: todavia, com a devida vênia ao juízo singular, a filiação partidária da recorrente, embora não submetida a processamento pelo partido, e assim permanecendo na lista interna, foi registrada no sistema próprio da Justiça Eleitoral, antes denominado Filia-VEB, e agora Filia, em 26 de outubro de 2017, certidão tal. Logo, não há de se falar em documento destituído de fé pública, uma vez que conta com chancela da própria Justiça Eleitoral. Não se trata, no caso, de filiação incluída no sistema com data retroativa, mas de registro lançado há mais de 3 anos, tampouco de sistema interno do partido, mas lista interna registrada em sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O tema foi recorrente nas eleições de 2016, tendo esta corte reconhecido a filiação partidária lançada no módulo interno do então Filia-VEB, o web, se preferir, desde que a data do lançamento fosse compatível com o tempo mínimo exigido pela legislação para concorrer a cargo eletivo. E cito aqui um parecer do desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, que conheci como corregedor-geral da Justiça Federal. Também aqui, não sei se já se aposentou, doutor Paulo Afonso. Eu acho que ele é do Paraná, né? Santa Catarina. Você mora em Santa Catarina, trabalha lá. Tem bom gosto, tem bom gosto. Então, com esses dados, estou acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e provendo o recurso para deferir o registro da candidatura de Juliane Gallet ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Ametista do Sul. Cidade muito bonita, Ametista do Sul. Fica ao lado de Rodeio Bonito, não sei se alguém passou por ali. Muito bonito, Rodeio Bonito. Ametista do Sul, o nome já diz, né? A sua riqueza básica. Né? Mas é uma região muito bonita do estado. Sem dúvida. Acho que o Rogério andou por ali, nosso diretor, mas não é de Alegrete, doutor Rogério. Sim, desembargador, mas é que teve uns eventos da Justiça Eleitoral em Rodeio Bonito. Ah, bom, pensei que eram outros eventos, doutor Rogério. Eu passei por lá, desembargador Armínio, porque era a região correcional que eu atendia ao tempo em que fui juiz corregedor da Justiça Estadual. Frederico, por ali? Também. Rodeio Bonito, eu inaugurei o fórum, era o prédio maior da cidade, o único elevador, era atração turística, o fórum de Rodeio Bonito. E uma vista muito bonita ali do Rio da Várzea, que faz uma curva para desembocar no Rio Uruguai. Uma região muito bonita.
Eu voto, presidente, com perdão de todas as divagações. Desligou o microfone, desembargador Armínio. De perdão essas divagações, mas a idade vai nos deixando assim, né? Desembargador Silvio Moraes, como vota? De pleno acordo com o brilhante voto do desembargador Armínio, ratificando as suas manifestações anteriores quanto ao privilégio de convivermos com a cultura maravilhosa dos colegas. Muito obrigado, presidente. Sem dúvida, sem dúvidas. Desembargador Rafael Maffini. Adiro senhor presidente, demais integrantes do Pleno, doutor Fábio, doutor Rogério, quem nos assiste. Adiro integralmente o voto do relator e também aos encômios endereçados pelo desembargador Silvio, a quem nos antecedeu. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, saudação a todos, a Vossa Excelência, aos colegas do colegiado, ao doutor Fábio, doutor Rogério, aqueles que nos assistem, nos ouvem, doutor Gerson Fischmann, também aderindo aqui aos elogios aos membros nobres dessa ponte, que eu estendo aos demais, evidentemente, a presidência, também, lógico. Eu acompanho o voto, senhor presidente, a totalidade. Obrigado. Desembargador Gustavo Fenteller. Eminente presidente, eminentes colegas, demais integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, estimados servidores do TRE, um abraço especial àqueles que nos assistem e ratifico as palavras elogiosas dirigidas aos membros da Corte, dizendo de minha parte que realmente é um privilégio fazer parte desta composição do Tribunal Regional Eleitoral. É um aprendizado diário, esse convívio com os colegas, a mercê da sua erudição, da sua experiência, do seu conhecimento técnico-jurídico, enfim. Realmente é muito gratificante para mim, como magistrado, poder me abeberar da experiência e do conhecimento dos colegas. No que atina ao voto, senhor presidente, nada a acrescentar, acompanho integralmente. Perfeito. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes do tribunal e aqui já ratifico que é um privilégio realmente podermos participar de uma corte tão qualificada. Também estendo os meus cumprimentos e os elogios ao nosso procurador regional eleitoral, jovem e brilhante, com um grande futuro na sua instituição a que pertence, o nosso diretor-geral, o doutor Rogério Vargas, que tão bem representa aqui o corpo funcional do tribunal, advogados e aqueles que nos assistem. Quanto ao voto, integralmente acompanho o brilhante voto do relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, o recurso 060-0343/57, de Ametista do Sul, deram provimento ao recurso a fim de deferir o pedido do registro de candidatura. Decisão unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Colegas, não havendo mais destaques... Presidente. Pois não, desembargador. Me perdoe, que só agora eu fui alertado de uma peculiaridade de um processo que eu gostaria de examinar. É o processo 12 da pauta da relatoria do desembargador Fraga. Eu até vou dar o número aqui. Isso. 060-0115-60. É o 12º da pauta. Esse processo eu gostaria de pedir vista, senhor presidente. Só um minutinho, porque eu não tenho aqui pelo número de pauta, eu tenho o número deles, né? É o 060-15-0152, esse? Não, é 060-0115-60. É o 11 da pauta aqui para nós, no PJE. Maria Eugênia Nunes Dutra, né? Isso. É isso aí. Registro e candidatura. Tá aqui. Esse é o 060-00115-60. Vossa Excelência quer fazer o destaque agora ou vai pedir vista? Não, eu vou pedir vista, senhor presidente. Vou pedir vista. Vai pedir vista. Então, em regime de discussão, quem sabe?
Né? Regime de discussão aí, o relator pode aguardar para votar. Quer votar agora ou noutra oportunidade, desembargador Fraga? Vamos aguardar o voto vista, senhor presidente. Quem sabe, senhor presidente, valeria a pena nós colhermos o parecer do Ministério Público? Já. Então tá. Então é o recurso 060-0115, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga, é um proveniente de Rosário do Sul, e um recurso interposto por Maria Eugênia Nunes Dutra contra a sentença que indeferiu o registro ao cargo de vereador pelo PDT de Rosário. Então, com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, o indeferimento do registro, nesse caso, se deu pela presença de uma causa de inelegibilidade, que se faz presente no artigo 1º, inciso 1, a linha O, da Lei Complementar 64/90. Essa causa de inelegibilidade menciona o seguinte: os que são inelegíveis para qualquer cargo, os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. No caso, o ato aqui não foi suspenso nem anulado pelo Poder Judiciário, houve a demissão, então, da requerente, e ela discute porque afirma que a demissão foi por abandono de serviço, enfim. Nós entendemos que o legislador sabe das hipóteses de demissão, inclusive, que o abandono de serviço é a hipótese de demissão, e ele não abriu nenhuma ressalva, né? Não trouxe nenhuma ressalva. Então, a intenção do legislador, quando houve a previsão dessa causa de inelegibilidade, foi exatamente por entender que qualquer das hipóteses de demissão são consideradas situações graves, por isso que ensejam demissão, o abandono de serviço também é uma situação grave, e, em virtude disso, ele não abriu exceção, né? Então, em razão disso, nós também entendemos que aqui não estão presentes as hipóteses legais, digamos assim, a tipicidade dos fatos, né, se faz presente, e o abandono de serviço é uma delas também, é uma hipótese grave também, entendemos que sim, que o abandono de serviço é uma hipótese grave. E não entendemos que seja o caso de rejulgar o caso dela aqui, né? Da mesma forma que no caso de rejeição de contas não se vai rejulgar, tem até súmula em relação a isso, né, quando a causa de inelegibilidade de rejeição das contas não se vai julgar novamente as contas, se houve acerto ou não acerto, né? Nesse caso também, entendemos que não é o caso de um novo julgamento, né? Já houve essa demissão. Então, em virtude disso, nosso parecer foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Eu consulto os demais colegas, vão aguardar a vista, ou alguém deseja votar hoje? Não? Aguardam a vista? Muito bem. Então, em regime de discussão, pediu vista o eminente desembargador Thompson Flores, os demais julgadores aguardam o voto vista. Colegas, então, não havendo mais outro pedido de destaque, nós vamos, então, proclamar os resultados e qualquer necessidade de manifestação dos colegas ficam à vontade para intervir. O primeiro processo da pauta é o recurso criminal 1614, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. O Ministério Público, em seu parecer, é no sentido de negar provimento do recurso, e todos os colegas votaram na mesma linha do voto do eminente relator. Então, proclamando o resultado, negaram provimento ao recurso unânime. O 360 e o 343 já foram. O próximo é uma impugnação ao registro de candidatura, número 0600095/37, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Nesse caso, também o Ministério Público opinou na mesma linha do voto, pelo provimento do recurso para ser deferida a candidatura, assim como o voto de todos os colegas. A decisão é unânime no sentido de prover o recurso e deferir o pedido de registro da candidatura. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento.
Próximo recurso é o 0600034, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Tanto o Ministério Público quanto os demais colegas, o parecer do Ministério Público foi no sentido do voto relator, e todos os colegas votaram acompanhando o eminente relator. A decisão é unânime pela negativa de provimento. Isso aqui é um agravo interno. Bem, a decisão é unânime por negar provimento ao agravo interno. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Próximo recurso é o 0600028/32, relatoria do desembargador Silvio Moraes. O parecer do Ministério Público é na mesma linha do voto do relator e todos os colegas, de forma unânime, acompanharam o eminente relator. O resultado: a unanimidade negaram provimento, publicação do acórdão na próxima sessão. Próximo é um registro de candidatura, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini, o recurso é número 0600135. O parecer do Ministério Público é na linha do voto do eminente relator e todos os votos dos colegas acompanharam o eminente relator. A decisão é por unanimidade, negaram provimento ao recurso, publicação na próxima sessão. Aqui também temos um registro de candidatura, 0600085/17, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga, e o parecer do Ministério Público é na linha do voto do relator e todos os votos dos colegas acompanharam o relator. A decisão é a unanimidade, confirmaram a decisão que indeferiu a liminar e negaram provimento ao recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão. Próximo recurso sobre filiação partidária 0600010, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga. O parecer do Ministério Público foi pelo desprovimento do recurso e o voto de todos os integrantes da Corte foi na mesma linha, acompanhando o voto do eminente relator. O resultado é a unanimidade, negaram provimento ao recurso. Próximo recurso sobre propaganda política, 00040/84, relatoria do desembargador Roberto Fraga. O parecer do Ministério Público é na mesma linha do voto do eminente relator e todos os integrantes da Corte votaram na mesma linha do voto do relator, acompanhando. O resultado: por unanimidade, rejeitada a preliminar, deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação. Aplicação do acórdão na próxima sessão. O próximo é um direito de resposta, número 0600707. A relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga. O parecer do Ministério Público foi pelo não conhecimento do recurso. Todos os integrantes da Corte votaram na mesma linha, acompanhando o eminente relator Roberto Fraga. Resultado: a unanimidade, não conheceram do recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão. O 0600115 já foi julgado. É o pedido de vista do desembargador Thompson. O próximo é um registro de candidatura 0600402/15, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga. O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso e todos os integrantes da Corte votaram na mesma linha do voto do eminente relator. Resultado: por unanimidade, negaram provimento ao recurso, publicação do acórdão na próxima sessão. Próximo, registro de candidatura 0600127/74,
processo advindo de Rosário do Sul, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga. O parecer do Ministério Público foi pelo desprovimento do recurso e todos julgadores integrantes da Corte acompanharam o voto do eminente relator. Resultado, a unanimidade, negaram provimento ao recurso, publicação na próxima sessão de julgamento. Próximo também é um registro de candidatura 0600101/52, relatoria do desembargador Roberto Fraga. O parecer do Ministério Público foi pelo desprovimento do recurso e todos eminentes julgadores votaram na mesma linha do voto do relator. Resultado, a unanimidade, negaram provimento ao recurso, publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo recurso, esse 060 já proclamei, né? 060-0101-52, Roberto Fraga, já negaram por menos recurso, já foi proclamado, né, doutor Rogério? Já, né? Porque eu atendi aqui uma chamada de um pouco. Então, o próximo processo da pauta é o recurso 060-0152/81, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. O parecer do Ministério Público foi pelo desprovimento do recurso e todos os integrantes do Pleno votaram na mesma linha do voto do eminente relator, negando provimento ao recurso. Proclamando o resultado, negaram provimento unânime, publicação na próxima sessão. O próximo também é um registro de candidatura do desembargador Gustavo de Effenteler. O parecer do Ministério Público foi pelo acolhimento do recurso, a fim de deferir o registro de candidatura, e todos os eminentes colegas votaram na mesma linha do voto do eminente relator. Proclamando o resultado, a unanimidade, deram provimento ao recurso a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na sessão seguinte. Próximo recurso, também sobre registro de candidatura, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. O parecer do Ministério Público foi pelo desprovimento do recurso e todos os eminentes julgadores votaram na mesma linha do voto do relator. Resultado, unanimidade, negaram provimento ao recurso, publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo recurso é o de número 060-0373, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Se trata de um mandado de segurança e o parecer do Ministério Público foi pela concessão da segurança. Todos os colegas, eminentes julgadores, votaram na mesma linha do voto do relator. Proclamando o resultado, a unanimidade, concederam a segurança. Publicação do acórdão na sessão de julgamento seguinte. O próximo recurso é o 060-0032/59, oriundo de Pelotas, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e o parecer do Ministério Público foi pelo não conhecimento do recurso, diante da ilegitimidade do recorrente. Todos os colegas votaram na mesma linha do voto do eminente relator e o resultado foi a unanimidade, não conheceram no recurso, diante da ilegitimidade do recorrente e da ausência superveniente de interesse recursal, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do 485, inciso 6 do CPC. O parecer do Ministério Público foi exatamente nessa linha, acolhido pelo relator. O último recurso da pauta, colegas, se trata de um registro de candidatura, também de relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, recurso número 060-0129/32. O parecer do Ministério Público foi pelo desprovimento do recurso
e todos os colegas votaram na mesma linha do voto do eminente relator. Resultado, a unanimidade, negaram o provimento ao recurso, publicação do acórdão na sessão de julgamento seguinte. Assim, nós vencemos a pauta e vamos agora passar a publicação dos acórdãos da sessão da semana passada. É o recurso 0600058/29, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, recurso 0600114/51, relatoria do eminente desembargador Maffini, recurso 0600286/70, relatoria do eminente desembargador Maffini, recurso 0600395/23, relatoria do eminente desembargador Maffini, recurso 0600042/94, relatoria do eminente desembargador Fraga, 0600043/79, relatoria do eminente desembargador Fraga, e recurso 0600099/82, relatoria do eminente desembargador Thomson Flores. O último a proclamar é o 0600125/96, de relatoria do eminente desembargador Thomson Flores. Ficam publicados em sessão. A próxima sessão, colegas, é na terça-feira, amanhã, dia 20 de outubro, às 14 horas. Agradeço a participação de todos, desejo a todos uma boa tarde e um ótimo trabalho. Boa tarde. E boa tarde. Amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.